Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo com uma tier list um pouco diferente. A gente ficou sabendo na última segunda-feira que a Naomi teve que deixar o Campeonato Mundial Feminino porque ela está grávida, ela vai ter neném, ela é um grande sonho dela e a gente fica muito feliz por isso. Porém, o que a gente vai fazer neste vídeo é avaliar o roster da WWE, ver quais são as lutadoras que têm mais e menos chances de ganhar esse título e como que a WWE poderia fazer com um booking para cada uma delas terem uma title reign relevante. Então, nesse vídeo, a gente vai ter uma tier list com um pouquinho de fantasy booking. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o que a WWE deve fazer com a sua divisão do Campeonato Mundial Feminino, assista esse vídeo do começo ao fim, porque vai ter muita coisa para a gente conversar e eu tenho certeza que vocês têm o fantasy booking de vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar e alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista em maratona esses vídeos que a gente coloca aqui no canal, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente conta com vocês para isso. Então, vamos agora para a nossa tier list sobre a divisão feminina da WWE. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente tem que fazer algumas seleções do nosso roster, né? Para começo de conversa, eu dividi em 4 prateleiras as favoritas para disputarem o título, para ganharem o título, as possíveis lutadoras que poderiam se tornar campeãs, as lutadoras que vai ser muito difícil que conquistem esse título agora, e as lutadoras que eu vejo que não possuem chance nenhuma. Nas lutadoras que não possuem chance nenhuma de se tornar campeãs, a gente já bota todo mundo do NXT e bota as contundidas, que é a própria Liv Morgan e a própria Naomi. Então, toda essa galera aqui a gente vai deslocar para a condição de sem chance. Por quê? Porque a WWE não vai tirar essas lutadoras do NXT para poder dar uma luta e um title reign direto para elas. Assim, a única pessoa que eu veria qualquer possibilidade que isso acontecesse seria a Blake Monroe, mas ela ainda está muito envolvida no NXT, ela acabou de estrear. Se ela tivesse ido direto para o main roster, até poderia acontecer, para aproveitar o hype dela vindo da AEW. Mas, cara, fora isso, não tem ninguém que eu vejo que seja possível, que tenha chance de ganhar esse campeonato mundial feminino agora. Bom, existem outras lutadoras que eu acho que também não têm a menor chance, né? Algumas personalidades também. A Scarlett tá fora da WWE, né? Supostamente ela saiu junto com o Karrion Kross. Maxine Dupri, hoje em dia, é jobber. A Natália, hoje em dia, é jobber. A Kiana James, hoje em dia, ela é manager da Julia. Já a Kenny Cross, ela é manager da White Six. Então a gente já pode tirar essa galera do grupo, tá? Então, esse pessoal, zero chance de lutar por esse título. Vamos tirar também algumas lower cards. A Ivy Nile, nossa queridíssima NPC, a gente entende que ela não tem chance de ganhar esse campeonato mundial. A Candice LeRae também não tem chance de ganhar o campeonato mundial agora. Então a gente já começa a delimitar o roster para uma quantidade bem menor de lutadoras. Como a Secret Harvest trabalha para a Chelsea Green, eu vou tirar tanto a Alba Fire quanto a Piper Niven, vou colocar elas como sem chance. Eu não vejo a WWE colocando o Campeonato Mundial Feminino em uma delas e não colocando na Chelsea Green, tá? Então a gente tira as que dão suporte a elas. Então a gente já reduziu mais um pouco o nosso roster e agora a gente está ali com um grupo de main eventers, mid-carders e lower carders. No campo das lutadoras que são muito difíceis de ser campeãs, a gente pode colocar algumas lower cards. Por exemplo, Bifab e Michin. Essas duas lutadoras, elas inclusive, de vez em quando, elas fazem duplas. A Michin agora está indo para o campeonato dos Estados Unidos. Eu não vejo muitas possibilidades de elas serem campeãs, acho muito difícil. Assim como a Zelina Vega. Zelina Vega também, muito dificilmente, será campeã feminina da WWE por conta das atuais, da atual conjuntura, da atual situação. Fora isso, sim, a Zoe Stark está contundida, então sem chance a gente também joga ela para baixo. Fora isso, nós temos agora 18 lutadoras e eu considero que tem alguma chance de lutar pelo campeonato mundial feminino.
Eu vou colocar no posto de difícil também as atuais campeãs de duplas, a Alexa Bliss e a Charlotte. Por quê? Porque eu acho que a WWE está trabalhando muito bem a história delas e a história delas está focada no cenário de duplas. Para a WWE resolver tirar elas, separar elas e jogar uma delas para o Monday Night Raw, que ainda é um problema, elas teriam que ir para o Monday Night Raw, eu acho que seria muito precipitado. Eu acho que seria jogar fora uma história que a gente tem aqui bem legal da Alexa Bliss e da Charlotte. Então vou deixar as duas na posição de difícil. Juntamente com as duas, agora eu vou deixar as que eu vejo que são as principais desafiantes hoje na field pelo título de duplas, que são a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez, tá? Apesar da Roxanne Perez e da Raquel Rodrigues terem um talento ali para conquistar esse campeonato no futuro, eu vejo nesse momento a WWE focando elas mais nesse cenário do cenário de duplas da WWE. Eu acho que elas não vão sair daqui. Bom, restaram agora pra gente 14 lutadoras. E aí, essas 14 lutadoras, elas já têm um pouco mais de chance. Bom, vamos tirar a Tiffany Stratton. Eu acho muito difícil a WWE unificar os títulos, tá? Não é impossível, né? A WWE poderia inventar de repente, botar a Tiffany Stratton do nada pra lutar, unificar momentaneamente os títulos e depois, lá pra frente, ela poder perder. Eles poderiam inventar essa história, mas eu acho que não vai acontecer, então eu acho muito difícil. Sobraram Asuka, Bayley, Becky Lynch, Io Sky, Kairi Sane, Lyra Valkyria, Rhea Ripley, Stephanie McMahon, Bianca Belair, Chelsea Green, Julia, Jade Cargill e Nia Jax. Como a divisão do SmackDown está muito frágil de lutadoras, eu não vejo eles deslocando lutadoras que estão fazendo field com a Tiffany Stratton neste momento, tá? Então eu vou tirar a Jade Cargill e a Nia Jax, vou colocar no campo do difícil. Eu acho que a WWE vai manter elas no SmackDown, até porque o Monday Night Raw tem um bom grupo de lutadoras. A Nikki Bella não está aqui nessas imagens, tá? Eu colocaria ela também na posição de difícil. Por quê? Porque a Nikki Bella, ela, apesar de ser uma lenda da luta livre, ela tá muito abaixo das demais. E eu não acho que a WWE colocaria ela para ser campeã na frente das demais que estão há mais tempo trabalhando no ringue. Ah, lembrando que a Nikki Bella deve ter abandonado, ou deixado, abandonado não, né? Deixou a WWE ali por volta de 2017, 2018. E de lá pra cá, muitas outras lutadoras têm trabalhado muito mais para conquistar o título. Então, eu só veria a WWE puxando o gatilho com a Nikki Bella se fosse para aproveitar o hype dela, a mídia e tal. Se ela talvez estivesse com algum programa, algum reality show na televisão, eles poderiam fazer isso pela mídia, mas eu acho que eles não vão fazer, tá? Agora, tirando essa galera aqui, todas elas eu acho que estão na categoria de possíveis ou de favoritas, tá? As que estão correndo por fora, na minha opinião, né? Vamos começar a limpar aqui. Kairi Sane é uma boa lutadora. Eu acho que eles poderiam fazer uma história em que a Io Sky, a Asuka e a Kairi Sane lutassem por um posto de possível desafiante número 1, em algum mini torneio, alguma coisa assim. A Kairi Sane se aproveitasse da confusão da Io Sky com a Asuka e ela saísse vencedora. E aí, lá na frente, ela ganhar o campeonato mundial. Mas, assim, é possível, mas eu acho muito difícil. Das possíveis, eu acho que é a mais difícil, tá? Outra que eu vou colocar como possível é a Julia. Por que eu vou colocar ela como possível? Ela talvez é um pouquinho à frente da Kairi Sane. Porque ela tem uma certa aura, tem um certo cartaz. A WWE poderia fazer isso. Como ela poderia fazer isso? Fazendo a Julia perder o campeonato dos Estados Unidos para a seguir lutar pelo campeonato mundial feminino. Isso poderia acontecer. A WWE teria que deslocar ela do SmackDown pro Raw, mas é possível, mas também é das mais difíceis que eu acho ser possível. Já no caso da Lyra Valkyria, eu também acho possível, tá? Talvez das possíveis seria uma das maiores possíveis de serem campeãs mundiais, mas a Lyra Valkyria, ela, apesar de ela não poder desafiar pelo título da Becky Lynch, ela não tá bem construída ainda para ser campeã mundial. Eu não acho que jogar a Lyra Valkyria para ser campeã mundial agora seria bom para a carreira dela. Aí todo mundo poderia dizer que a Lyra Valkyria estaria sendo forçada demais. E ela não tá preparada para isso e a WWE naquela ânsia de querer investir nela
darem o título para ela. Eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Então, é possível, mas não tão possível assim. Vou tirar duas main eventers, tá? Que já são bem conhecidas nossas, que já foram múltiplas vezes campeãs, mas que eu não acho que vão para esse título agora. Becky Lynch e Bayley. A Becky Lynch é a atual campeã intercontinental, né? A imagenzinha aqui está desatualizada. Becky Lynch é a atual campeã intercontinental. A Bayley tá numa transição para uma heel turn. Ela está sendo construída para isso. Como ela está em construção, eu não acho que a WWE vai colocar ela para campeã mundial. É mais provável que eles façam a Bayley derrotar a Becky Lynch de alguma forma, tá? De repente uma forma mais violenta, até causando um face turn da Becky Lynch, a gente não sabe, mas eu acho que a Becky Lynch para campeã mundial agora, difícil porque ela tá com o campeonato intercontinental, e a Bayley porque ela tá no meio dessa heel turn. É possível, mas é mais possível do que essa galera aqui da tier list, da prateleira difícil, tá? É possível porque a WWE pode também mudar de figura e pensar assim, não, vamos garantir o título numa lutadora que a gente confia. E aí podem tornar a Becky numa Back to Belts, por exemplo. Botar ela como campeã mundial e intercontinental. Tá? Então, assim, poderia ser feito. E aí, com isso, a Becky dropar o título. E aí a Lyra e a Bayley fazerem uma field pelo campeonato intercontinental. Pode acontecer, tá? Mas eu não acho que são as favoritas. Restam agora, então, 6 lutadoras, né? E aí, essas 6 lutadoras, na minha opinião, estão entre as favoritas para se tornarem campeãs mundiais femininas. Poxa, mas André, você tem aqui Chelsea Green e Bianca Belair, que são do SmackDown. Sim, são do SmackDown. Mas a Bianca Belair, a gente tem que entender que ela está afastada por um tempo. Para a WWE resolver colocá-la no Monday Night Raw e puxar os Street Profits para o Monday Night Raw também, não é um grande problema. Apesar dos Street Profits estarem muito bem na divisão de duplas do SmackDown, eles podem ser transferidos para o Raw para melhorarem a divisão do Raw. De repente, darem o título de campeões mundiais de duplas para eles e eles terem um reinado longo, para ajudarem a construir essa divisão do Raw. E aí eles poderiam aproveitar a Bianca Belair para fazê-la campeã mundial feminina e aí fazer um power couple aí entre o Montez Ford e a Bianca Belair. Já no caso da Chelsea Green, é um pouco mais fácil dela ser campeã mundial do que a Bianca Belair, pelo fato de que, ela tá com o hype do programa Unreal, né? Que a WWE trabalhou muito bem, o Unreal. Então ela tá com um hype muito bom desse programa. Segundo, que a Chelsea Green, ela tem o Secret Service para ajudar ela. E terceiro, a Chelsea Green, ela já fez essa ida do SmackDown pro Raw. Ela não tá presa a nenhuma história. Ela não tá presa a nenhum cônjuge para poder mudar de show. Então eu acho que a Chelsea Green é um pouco mais favorita do que a Bianca Belair para ganhar esse título. Como que eu faria o campeonato, a vitória da Chelsea Green, e como é que eu faria da Bianca Belair? Bianca Belair ganhando, eu seguiria mais ou menos a lógica que o rapaz colocou no Sincerão da galera dessa semana. Eu não botaria exatamente as mesmas lutas, mas eu botaria a Bianca Belair com um reinado dominante, derrotando, por exemplo, talvez a Rhea Ripley, a Stephanie Vaquer, a Asuka, talvez até a Becky Lynch, porque a Becky Lynch tem experiência, né? Já tem uma história com a Bianca Belair. E aí eu faria ela perder o título para Io Sky em janeiro. Percebam que, assim, todo o fantasy booking que eu vou apontar vai direcionar para a campeã que vai ganhar agora perder o título antes do Royal Rumble, porque na minha cabeça, assim, o que seria mais lógico seria Io Sky ganhar o título no Royal Rumble e aí enfrentar a Rhea Ripley na WrestleMania, numa possível main event, aonde a Rhea Ripley finalmente derrotaria a Io Sky e ganharia o título. E assim ela encerraria com todos os fantasmas da carreira dela. Esse eu acho que é o booking mais fácil, é o que eles estão tentando construir. Tá? Então, a Bianca Belair já tem um histórico com a Rhea Ripley, mas eu acho que a história é Io Sky e Rhea Ripley. Eu não acho que eles fariam a Triple Threat de novo, né? Rhea Ripley, Io Sky e Bianca Belair. Não acho.
Colocar outra lutadora qualquer e fazer uma outra triple threat, eu também acho que seria meio preguiçoso. Eu realmente acho que vai ser Rhea Ripley e Io Sky para esse título. Tá? Então a gente tem que fazer a lutadora perder antes da WrestleMania, de preferência antes do Royal Rumble, para que de repente no Royal Rumble tem essa mudança, a galera vibre e tal, pay-per-view grande. Uma mudança de título assim seria bem, bem legal e faria o público vibrar bastante. Restam 4 lutadoras, e essas 4 lutadoras elas são as minhas mega favoritas para ser campeãs mundiais agora, né? Eu vou te colocar a Stephanie Vaquer em quarto no post de favorita, vou botar aqui, deixa eu seguir pra cá. Por quê? Porque a Stephanie Vaquer, ela tem um hype, né? Muita gente fala que ela, quando foi contratada pela WWE, ela teve a opção de ir pra AEW, iria ganhar mais dinheiro na AEW, mas ela aceitou ficar na WWE porque a WWE teria prometido grandes coisas para ela. E aí o pessoal tá associando de que isso seria um sinal de que a WWE estaria pronto para colocar um campeonato mundial na mão dela já agora. E tem muita gente torcendo por isso, até por conta da afinidade, ela é chilena, sul-americana e tudo mais. Eu acho que a Stephanie Vaquer, ela, apesar de ser uma excelente lutadora e estar com um hype muito bom, ela não está devidamente direcionada nas storylines desse campeonato. A storyline desse main event aí do Monday Night Raw envolve diretamente essa trinca que tá aí embaixo, que é a Asuka, a Io Sky e a Rhea Ripley. Teve até alguém que postou, acho que foi o pessoal do canal Wrestling pra Todos, que fez uma imagem muito legal em que eles botaram assim, a luta pela custódia da Io Sky. E aí de um lado a Asuka, do outro lado a Rhea Ripley, relembrando aquela velha história da luta pela custódia do Dominic entre o Rey Mysterio e o Ed Guerreiro. Inclusive eles usaram o mesmo gráfico, só sobrepuseram as lutadoras, assim, com uma postagem espetacular, tá? Então, eu acho que a história tá entre essas três. Por isso que eu coloco a Stephanie Vaquer correndo por fora. Ela pode ser campeã? Pode. A WWE pode colocar o campeonato nela, ela mesmo como face, ela ficar com o título, e aí quando chegar perto da virada do ano, eles podem fazer a Asuka ganhar o título da Stephanie Vaquer e ter um campeonato de transição para perder para a Io Sky e aí a Io Sky enfrentar a Rhea Ripley na WrestleMania. Ou, se eles quiserem manter esse triângulo de relacionamentos aí entre as três, eles podem fazer com que as três se enfrentem no main event da WrestleMania. Apesar de que eu ainda acho que a melhor situação, a melhor luta, a que atrairia mais atenções seria uma luta 1 contra 1 entre Io Sky campeã e Rhea Ripley desafiante. Mas eles poderiam colocar, porque a Asuka tá aí nesse embrolho agora, nesse triângulo sentimental aí dessas três, tá? Por conta de eu achar que a Rhea Ripley ela é a mega favorita para ganhar o campeonato lá na WrestleMania, eu coloco ela em terceiro lugar da lista de favoritas, tá? Eu realmente acho que a WWE está preparando o terreno, está armando o terreno para que a Rhea Ripley ganhe o campeonato da WWE, campeonato mundial da WWE, na WrestleMania, possivelmente no main event. A única coisa que pode impedir um main event dessas duas, da Io Sky e da Rhea Ripley, na WrestleMania, seria você ter uma luta entre Seth Rollins e CM Punk em um main event, e uma outra luta entre Cody Rhodes e talvez um Brock Lesnar da vida, ou Cody Rhodes e um Randy Orton, ou Cody Rhodes e um outro field devidamente elaborado muito bem, um mega heel para enfrentar o Cody no main event. Ou talvez o Cody perca o título e aí depois ele lute para poder ganhar o título de novo na WrestleMania 42. Somente nesses dois cenários, CM Punk e Seth Rollins numa noite, Cody Rhodes contra qualquer um numa outra noite, é que eu vejo uma impossibilidade da Io Sky e da Rhea Ripley serem main eventers. E mesmo assim, impossibilidade pequena, tá? É só porque eu acho que a WWE iria justificar que para furar a bolha, os lutadores ideais seriam esses que eu falei. Mas enfim, o caminho, caso a Rhea Ripley vencesse o campeonato agora, eu faria o booking da seguinte forma. Eu faria a Rhea Ripley ganhar agora, mas perder mais pra frente. E aí perder, sei lá pra quem. Asuka, por exemplo. Ou a própria Io Sky. De repente a Rhea Ripley poderia ganhar de alguém que não seja a Io Sky.
a Rhea enfrentar a Io Sky em um determinado momento e perder para ela de novo. Pode ser no final do ano, pode ser no Royal Rumble, que seja. E aí a Rhea Ripley ganhar uma nova chance, uma revanche na WrestleMania. Ah, poxa, mas a Rhea Ripley vai perder o título e vai ganhar outra chance de novo. Sim. Já a gente tem falado aqui, a Rhea Ripley é a face da companhia da divisão feminina da WWE. A WWE vai direcionar esforços para que ela esteja no topo, tá? Mas ela não é a minha maior favorita para ganhar o título. Como eu acho que a gente vai ter Io Sky e Rhea Ripley na WrestleMania, eu acho que a Io Sky ela é a segunda favorita a ganhar o título agora, tá? Por que que eu digo isso? Porque se a Io Sky ganhar o título agora, ela teria que permanecer com esse título até a WrestleMania para então enfrentar a Rhea Ripley. E aí isso significaria que ela não teria uma luta com a Asuka, onde a Asuka teria chance de vitória. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Eu vou explicar melhor. Essa storyline da Asuka, que eu já vou colocar aqui para a primeira, a Asuka, na minha opinião, é a favorita para conquistar o campeonato mundial feminino, pelas histórias que estão se apresentando. Nessa situação, é importante que a Asuka derrote a Io Sky, para que ela cimente o seu heel turn e ganhe esse cartaz, essa aura de ter derrotado uma das lutadoras favoritas da companhia. Ela se tornaria uma mega heel e com isso ela poderia manter este título por alguns meses. A Io Sky poderia tentar chegar, mas não conseguir uma revanche. Ela poderia bater na trave, poderia ter a revanche dela roubada, poderia ter interferência, poderia ter um monte de coisas. E aí, no Royal Rumble, a Asuka enfrentaria a Io Sky e a Io Sky derrotaria a Asuka. A Rhea Ripley conquistaria a chance pelo campeonato mundial feminino via Elimination Chamber, que a Rhea nunca ganhou a Elimination Chamber, se não me engano. O Royal Rumble ela já ganhou, mas a Elimination Chamber, se não me engano, ela nunca ganhou. Então, ela ganharia via Elimination Chamber, e aí a Rhea enfrentaria a Io Sky na WrestleMania, para que assim ela pudesse derrotar a lutadora que ela nunca derrotou. Então, nesse caso aqui, a Asuka seria a favorita. E por que, que a Asuka ela é favorita e outras lutadoras rios não são? Porque, na minha opinião, pela história que está sendo construída, a Asuka está sendo construída como essa Mega Rio e está se opondo a Io Sky justamente para ser a antagonista da heroína Io Sky. E ela também está sendo antagonista da Rhea Ripley. Ela está sendo antagonista das duas. Então por isso que ela tem que se meter nessa história. Nenhuma outra Rio da companhia tem essa história encaminhada. Se a gente não tivesse nenhuma história encaminhada, outras lutadoras seriam favoritas. Mas a Asuka, por estar já direcionada para meter o bedelho entre essas duas, entre a Io Sky e a Rhea Ripley, eu acredito que a Asuka vai acabar vencendo o título. Considerando isso, qual seria o meu fantasy booking para esse campeonato mundial feminino? Eu esqueceria todas as outras lutadoras que a gente mencionou, exceto Io Sky, Rhea Ripley e Asuka. Faria elas se enfrentarem numa luta de triple threat, numa luta de ameaça tripla, com a vencedora ganhando o direito de enfrentar Stephanie Vaquer lá no Clash in Paris. Eu faria a Asuka vencer. Dessa forma, a Rhea não derrotaria a Io. Essa história permaneceria. A Asuka iria enfrentar a Stephanie Vaquer no Clash in Paris. E lá no Clash in Paris, a Asuka ganharia o título. Com isso, a Asuka, inclusive ela poderia roubar e tudo mais para se tornar uma mega heel e coisa do tipo. A Asuka, com o título, ela defenderia o título contra outras lutadoras pelo caminho, incluindo possivelmente a Io Sky. Por que eu não gostaria de botar a Io Sky logo diretamente contra a Asuka? Porque aí isso poderia fazer com que uma possível vitória dela mais pra frente ficasse forçada. Tá? Então, para botar a Asuka lutando contra a Io Sky, teria que fazer a Asuka de alguma forma causar uma desclassificação, a Io Sky não ganhar, a Rhea Ripley vir. E aí, de repente, tem uma luta das Kabuki Warriors contra a Io Sky e a Rhea Ripley e tudo mais. Aí a Io Sky
de repente conseguir o pinfall na Asuka, ou a Rhea Ripley roubar o pinfall, e aí a Rhea enfrentar a Asuka e perder. Então tem algumas shenanigans que a gente poderia arranjar aí até o final do ano. Quando chegasse em janeiro, a Asuka e a Io Sky se enfrentariam de novo, e aí finalmente a Io Sky derrotaria a Asuka, ficando com o título e aí permanecendo com o título até a WrestleMania. A Rhea Ripley ganharia a Elimination Chamber, deixando o Royal Rumble para alguma lutadora que enfrentaria a Tiffany Stratton ou a quem fosse a campeã feminina da WWE. E aí a Io Sky e a Rhea Ripley fariam um dos main events da WrestleMania, lutando pelo campeonato mundial feminino, com a Rhea Ripley finalmente derrotando a Io Sky. Pelo menos esse seria o meu fantasy booking, seria a minha forma de conseguir casar tudo o que está acontecendo com a luta que, na minha opinião, teria o maior star power para de repente ser um main event da WrestleMania. É isso que a WWE vai fazer? Não sabemos. Mas o fato é que, pelo menos para mim, essa seria a jornada mais lógica desse campeonato, desde agora que a gente está meio sem saber o que fazer com ele, até o ano que vem na WrestleMania, que seria o encerramento das histórias, beleza? Então, essa foi minha visão, minha opinião, meu fantasy booking. Eu quero saber o de vocês. Coloquem aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês têm o fantasy booking. Eu já vi alguns fantasy bookings que vocês colocaram lá no vídeo do Monday Night Raw. Eu quero que vocês coloquem outros aqui embaixo para a gente poder ver se tem algum tipo de saída, beleza? Então, não deixem de colocar aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de assistir os nossos outros vídeos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.